Uma das coisas pelas quais é tão importante você incentivar, você querer que seu filho seja bilíngue, é lembrar que você vai abrir as portas do mundo pro seu filho, tá? O que significa isso? Olha, quando você cresce dominando apenas o idioma do seu país nativo, então você só sabe falar português, o que isso faz com você? Com a forma como você estuda, com a forma como você trabalha? Isso te põe uma limitação, isso te põe um limite geográfico, um limite linguístico, vamos dizer assim, né? Talvez é melhor a gente pensar dessa forma, um limite linguístico. O que é esse limite linguístico? Você está restrito, você só tem a capacidade de estudar, de ler, de trabalhar, envolvendo aquilo que está escrito ou gravado em português. Então, se eu começo a falar com vocês aqui em inglês, vocês já não poderiam mais aproveitar o conteúdo dessa aula. Então, se você não domina outro idioma, você fica limitado ao conteúdo que é produzido, que é desenvolvido naquela língua, tá certo? Então, todo mundo sabe que o inglês é a língua mais popular, mais desenvolvida no momento atual. Então, tudo que é excelente, tudo que é importante, tudo que é o melhor material, as pesquisas e tudo mais, tudo isso sai primeiro em inglês. Então, se você quer estar na frente, se você precisa estar na frente, você tem que desenvolver esse idioma. Então, por que não abrir as portas do mundo? Por que não entregar esse tesouro pro seu filho, tá certo? Então, assim, e aqui a gente já faz o gancho com o próximo motivo pelos quais eu vou listar aqui, né, vários motivos pelos quais é importante que você faça isso na infância do seu filho. Primeiro, um olhar lá no futuro, né? E pra olhar pro futuro do seu filho, você pode olhar pro seu presente hoje. Imagina, como que seria a minha vida se eu fosse fluente em inglês? Quais oportunidades de carreira, de desenvolvimento profissional eu perdi? Ou quais oportunidades de carreira eu deixei de aproveitar, né, pra ver assim. Então você às vezes não conseguiu fazer um mestrado, você não conseguiu aproveitar uma oferta de emprego no exterior, você não conseguiu crescer mesmo na sua área, né, você não conseguiu fazer aquela leitura de um artigo que precisava porque estava em inglês. Então assim, quando você faz isso, você olha pro seu presente e pensa, nossa, minha vida teria sido facilitada nisso, se eu falasse inglês, né. Então você vai fazer com que o seu filho tenha acesso a isso, tá. E a gente sabe que a infância é muito melhor de desenvolver a questão da habilidade, você desenvolver o aprendizado de idiomas na infância, isso é muito mais fácil de ser feito do que na vida adulta, tá bom? Outra coisa, a fluência em inglês vai facilitar o quê? A comunicação global. O seu filho, ele não vai ter restrição de lugar, ele não vai ter restrição linguística. Ele vai conseguir, nesse mundo cada vez mais globalizado, acompanhar todas as notícias, acompanhar tudo que acontece, e não somente acompanhar, mas contribuir também. Seu filho vai ser capaz de participar ativamente na sociedade, né, como um todo. Ele vai conseguir se expressar, ele vai conseguir defender as próprias ideias, ele vai conseguir ter acesso, tá? Então, basicamente, a gente tá falando isso. O inglês é a língua que te promove, que te dá acesso, que facilita a sua vida, facilita os seus estudos. E na questão dos estudos também, o inglês vai te promover um acesso à educação superior. A gente sabe, né, que tem um jeitinho brasileiro pra tudo e aquilo, mas os melhores mestrados, as melhores pós-graduações, os melhores programas de doutorado, tudo isso você precisa ler, ter muita habilidade de leitura em inglês. Então, o inglês te dá acesso. E quando a gente fala que muita habilidade, é o inglês ser um querido conhecido, ser algo que você realmente domina. Porque você ter um inglês de nível básico não vai te dar acesso à riqueza cultural, à riqueza educacional dos grandes artigos escritos em inglês. Por quê? Porque é linguagem específica, por quê? Porque é linguagem rebuscada, porque é linguagem mais difícil de reter, é linguagem mais difícil de entender. Tá certo? Então, você precisa dominar muito bem o inglês pra você ter acesso a esses materiais que estão aí à disposição e que às vezes você perdeu, porque você não tem um domínio de um bom inglês, de um bom nível de inglês. Domínio básico, domínio uma coisinha aqui e ali, e isso não vai resolver.